Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. E nesse vídeo vamos falar sobre o lateral direito do Atlético Paranaense, que teve o seu nome aprovado pela 777 e Paulo Brax deve investir aí nessa contratação nos próximos dias. Vamos falar também sobre Pedro Raul. A gente espera aí uma definição, né, sobre a situação do atacante Pedro Raul. Vamos falar sobre Paulinho, ex-Vasco, né, cria do Vasco, que deve realmente ir para o Atlético Mineiro. Falando em Atlético Mineiro, lateral Guga, também o Vasco tem interesse nesse jogador. E por último, vamos falar aqui dos jogadores que estão com o contrato acabando, né? 6 jogadores terminam a sua passagem pelo Vasco no dia de amanhã. Então, tem bastante coisa para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Mais Ágil. Você que está precisando de uma graninha extra aí e trabalhou de carteira assinada, procure a Mais Ágil que eles vão te orientar. Lá na Mais Ágil eles conseguem antecipar as parcelas do seu FGTS. Isso mesmo, se você não entende muito bem dessas burocracias, é só vir aqui, ó, na descrição desse vídeo, tem o link, você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem orientado. A consulta é gratuita. Se você trabalhou de carteira assinada, é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo e entrar em contato com a Mais Ágil. Bom, vamos começar falando aqui sobre o lateral Kelvin, do Atlético Paranaense. O Vasco tem o interesse na contratação do lateral direito Kelvin, de 21 anos, do Furacão. Ele fez toda a base no Atlético Paranaense, né? Revelado pelo Atlético Paranaense, e é um excelente lateral direito que tem aí muito a evoluir também e lá na frente virar uma venda até maior, né? É um investimento, a gente pode dizer assim. E bom, a 777 aprovou a contratação do lateral direito Kelvin do Atlético Paranaense. E o Paulo Brax agora espera algumas questões burocráticas para poder fazer uma proposta ao Atlético Paranaense por esse jogador, né? E, bom, todo mundo sabe que o presidente lá do Atlético, o Petralha, não costuma liberar fácil, né, os jogadores, não. Então, o Vasco, querendo esse jogador que tem muito potencial, né? O lateral direito Kelvin, apenas 21 anos, o Vasco vai ter que abrir o bolso, né? 777 vai ter que abrir o bolso para fazer um investimento em cima desse jogador. Chama a atenção a quantidade de jogadores do Atlético Paranaense que estão sendo especulados no Vasco, né? Só de cabeça aqui, eu já lembro do Pedro Henrique, né? O zagueiro, que direto tem o seu nome aí ligado ao Vasco, o Bissoli, atacante, o Terans, meia, e agora o lateral direito Kelvin. Então o Vasco de olho aí nos jogadores do Atlético Paranaense. Mas proposta que é bom mesmo, né? Nada, proposta zero, rapaz. O Vasco tá tipo a gente quando entra numa loja, né? Só fica olhando, aí o vendedor chega perguntando: ô meu amigo, precisa de uma ajuda? Você fala: não, tô dando só uma olhadinha, tô dando uma olhadinha aqui, tô dando só uma espiadinha. O Vasco tá desse jeito, né? Não avança em nenhuma contratação, não faz uma proposta, uma lentidão que tá já tirando a paciência, né, do torcedor. O torcedor esperava muito mais nesse período aí do Vasco, muito lento. A 777, o Paulo Brax, até o momento, realmente está começando a tirar o torcedor do sério. Até o cara que é mais centrado, mais pragmático, o cara já está preocupado. Cara, você encontra um vascaíno hoje na rua, a primeira coisa que o vascaíno fala é: pô, os caras estão demorando, hein? Pô, não contrata ninguém, hein? Não tem um treinador. Pô, tá todo mundo preocupado. O Vasco se representa aí no dia 8, daqui 9 dias, né? A representação do Vasco. E até o momento a gente não tem um treinador, a gente não tem um time. Então, assim, sinceramente, lento demais esse processo do Vasco com o Paulo Brax até o momento. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar de Paulinho. Paulinho, jogador revelado aí pelo Vasco, né, que foi vendido depois para o futebol alemão. Ele está retornando ao Brasil, mas o retorno não será ao Vasco, né? O atacante Paulinho está muito próximo de acertar sua ida para o Atlético Mineiro. O jogador já tem um acordo verbal com o Galo e a sua ida ao Clube Mineiro é uma questão de tempo. A questão agora é de quando o Paulinho vai para o Atlético Mineiro. Se vai ser agora em janeiro ou se vai ser no meio do ano, quando o contrato dele termina lá
com o Bayer Leverkusen, né? Se o Atlético Mineiro quiser antecipar essa vinda, vai ter que pagar uma compensação financeira lá ao Bayer. Ou então espera e o jogador vem de graça no meio do ano. Bom, é mais uma oportunidade de mercado que o Vasco perdeu, né? A gente não tem nem informação que o Vasco tenha feito proposta pelo Paulinho. O Vasco não procurou o Paulinho. Então, assim, acho que foi uma oportunidade de mercado perdida. O jogador vai pro Galo, que seja feliz lá, mas o Vasco, na minha visão, papou mosca, né? Pô, você poder contratar o Paulinho de graça, o cara pode vir de graça aí pro Atlético Mineiro no meio do ano e o Vasco não se movimentou. Enfim, complicado, meu amigo, complicado. Bom, falando em Atlético Mineiro, o Vasco tem aí o lateral direito Guga como opção, né? O Vasco analisa ali a contratação do lateral direito Guga, que não vai ser muito aproveitado pelo Atlético Mineiro na próxima temporada, né? E aqui a matéria do Globoesporte.com diz que o lateral direito Guga, do Galo, é uma opção caso o Vasco não consiga a contratação do Kelvin. O Kelvin do Atlético Paranaense é o plano A e o Guga do Atlético Mineiro seria o plano B do Vasco nessa janela de transferências para a lateral direita do clube. Lateral direito que é um problema sério, né, no futebol brasileiro. E acho dois bons nomes, tá? Eu acho que o Kelvin é um baita lateral e acho que o Guga também é um bom lateral. Se poder contratar o Kelvin, maravilha. Mas se não conseguir e fechar com o Guga, eu acho que é um bom nome também para 2023. Bom, uma contratação que está encaminhada, segundo aqui o Globoesporte.com, é a contratação do Pedro Raul, né? O Paulo Brax está negociando apenas a forma de pagamento para levar ali a proposta final ao Kashiwa Reysol do Japão. O executivo do Vasco vive a expectativa de fechar essa negociação até o fim dessa semana. Pedro Raul, que caso feche, né, será o camisa 9, o atacante titular do Vasco na próxima temporada, né? Pedro Raul foi um dos artilheiros do Brasil aí na temporada de 2022, vestindo a camisa do Goiás e com toda certeza seria uma boa contratação, mas é uma negociação também que está muito lenta, se arrastando, demorando muito a acontecer, como tudo vem sendo no Vasco, né? Essa reformulação no elenco aí está muito devagar. Bom, temos 6 jogadores se despedindo do Vasco, 6 jogadores que encerram amanhã, dia 30 de novembro, o seu contrato com o Vasco, né? A partir de amanhã não serão mais jogadores do Vasco. Vamos aqui a lista. Danilo Boza, que está emprestado pelo Juventude, seu contrato termina amanhã, dia 30 de novembro. O Luiz Henrique, emprestado pelo Fortaleza, seu contrato também termina amanhã, dia 30 de novembro. O Raniel, emprestado pelo Santos, contrato também termina amanhã, dia 30. Bruno Tubarão, emprestado pelo Red Bull Bragantino, contrato também se encerra dia 30, amanhã. O Fábio Gomes, do Atlético Mineiro, é mais um que tem o seu contrato acabando amanhã com o Vasco. E aqui o Alex Teixeira, seu contrato com o Vasco se encerra amanhã, dia 30 de novembro. Até o momento, a gente não tem informações sobre a renovação do Teixeira, né? Surgiu até notícias que o Vasco teria o interesse de renovar, mas ficou nisso aí, né? Até o momento, nenhuma atualização sobre a renovação do Teixeira. O que a gente tem de concreto é que o contrato do Alex Teixeira com o Vasco termina amanhã. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas e eu volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vasco da Gama. Tá na hora de começar a agir, hein? Tá na hora de começar a se movimentar aí, porque essa lentidão tá causando nos nervos. Um abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!